Olá, meus amores do 7º ano. A Pro está de volta para mais uma aula, a aula de número 5, que tem como tema, certo? Ortografia. E a ortografia que a gente vai estudar hoje é sobre X, o uso da letrinha X e do CH, ok? Então vamos lá. Ortografia. Primeiro definindo o que é mesmo ortografia. Pro, o que é ortografia? Para que a gente vai estudar? Então, ortografia é a forma como as palavras são escritas. Então, a gente precisa sempre ter esse cuidado de estarmos escrevendo uma palavra e tentarmos, escrever ela corretamente. E hoje a gente vai estudar o uso do X e do CH, que como muitas outras palavras, com muitas outras letras, assim, o uso do G, do J, do S, do cedilha. Então, a gente tem dúvida quando empregá-las, não é isso? Então, vamos lá. Quando é que eu escrevo uma palavra com X? Então, eu tenho aqui algumas regrinhas básicas para vocês, mas que a gente não deve seguir regras ortográficas. No finalzinho eu vou dizer por que a gente não deve se apegar tanto a regrinhas ortográficas. O que a gente deve fazer realmente. Então, escreve-se com X as palavras de origem o quê? De origem indígena, de origem africana, de origem árabe, certo? Como exemplo, eu tenho aqui abacaxi, maxixe e temos a mexerica, que na nossa terra chama-se de tangerina. Então, a gente conhece aqui na nossa região como mexerica de tangerina, ok? Vamos ver mais outra regrinha. Quando é que eu escrevo uma palavra com X? Logo após ditongo. Para o que é mesmo ditongo? Gente, lembrando ditongo é quando eu tenho duas letrinhas que nós vamos chamar de vogais, As vogais, A, que no caso é uma vogal e uma semivogal, ou então pode ser uma semivogal ou uma vogal que vai formar o ditongo. Então aqui, eu tenho essas duas vogais, A gente vai chamar assim de vogais, mas lembrando que o ditongo ele é formado por vogal mais semivogal ou vice-versa, ou semivogal mais vogal. E quando é que ele é ditongo? Quando essas letrinhas, elas permanecem juntas na mesma sílaba, não separam. A palavra caixa, a palavra peixe, a palavra faixa, essas palavrinhas, o ei, o ai, são chamados de ditongo. Então, nós, logo após ditongo, nós colocamos o quê? A letrinha X e não o CH. Vamos para mais uma regrinha, que dentro dessa regrinha vocês vão observar que tem uma exceção, certo? O português diz uma coisa, aí mais na frente já diz outra, já desfaz o que foi dito. Isso faz parte da nossa língua portuguesa. Vamos ver aqui, quando é que eu escrevo uma palavrinha com X logo após a sílaba me? Então, logo após a sílaba me, eu vou escrever uma palavra com X. Por exemplo, México, mexer e mexerico. Então, observe que eu tenho um me e logo depois do me eu escrevi as palavrinhas com X, não foi com CH, com X e não com CH. Mas tem uma exceção. O que diz essa exceção? Que tem uma palavra de origem francesa que, mesmo sendo a palavra vem comer, inicia com me, mas depois desse me eu não coloquei o X como a regra diz, que diz que logo após a sílaba me, aqui eu tenho me, mas eu não coloquei o X. Por quê, Pro? Porque essa palavra, que é a palavra mecha, que se refere à mecha de cabelo e não a mecha, certo? Não é do verbo mexer. Aqui se lê mecha, que se refere a mecha de cabelo. Sempre as garotas gostam de dar umas mechinhas, colocar luzes. Então, na mecha de cabelo, essa mecha aí eu não escrevo com X, eu escrevo com CH. Sabe por quê? Porque essa palavra é de origem francesa, ok? Então, vamos para mais uma regrinha. Após em, N, no início da palavra, eu também vou escrever X, certo? Observe aqui, enxada, o em no início. Observe que eu tenho enxabido. O que é enxabido? É sem gosto, algo sem gosto. Esse café está enxabido. Então, o café está sem gosto. E
enxaguar. Então, logo depois do em, certo? No início da palavra, eu vou escrever a palavrinha com X. Mas observem aqui, de novo, outra exceção. Por que outra exceção? Vai desfazer o que foi dito na regra anterior, né? Por que vai? Mas tem uma exceção que diz, se a palavra vem derivada de outra e essa outra palavra estava sendo escrita com CH, aí não tem como eu colocar X. Como assim, Pro? Observe na palavra enchente. A palavra enchente e a palavra encher, elas são derivadas da palavra cheio. E cheio não é escrito com X. Quando eu falo cheio e vou escrever uma palavra que seja derivada dela, logo essa palavra derivada, mesmo começando com em, certo? Observe que tem um em, mas o encher é derivado de cheio, certo? E cheio, como é escrito com CH, logo encher também vai ser escrito com CH por ser uma palavra derivada de cheio, certo? Não vai obedecer a regra de depois do em, no início da palavra, ser escrito com X. Então, prestem bem atenção e tenha esse cuidado. Observação. Gente, quando é que eu sei que a palavra vai ser escrita com CH? Eu citei algumas regras para que vocês aprendam a palavra ser escrita com X. Quando vocês têm que usar a letrinha X. Não, mas quando é que eu vou usar o CH? Então, o CH não tem uma regra ortográfica prática. O que é que vocês têm que aprender? Vocês têm que aprender a usar a letrinha X, porque quando você aprende a usar o X, lógico que você vai saber quando usar o CH, que diz o seguinte, para o uso do CH não há regras específicas, basta conhecer, portanto, os casos em que devemos utilizar quem? A letrinha X e atentar para a grafia de palavras que usamos diariamente. Então, palavras que a gente usa diariamente, chuchu, a gente tem concha, cachorro, colcha. Então, essas palavras que a gente usa diariamente, a gente está usando, então a gente já sabe que elas são escritas com CH, certo? Mas, atenção por quê? Porque a gente, nenhuma regra ortográfica deve funcionar não. A gente sabe que tem as regras, a gente estudou as regras do X, mas nem sempre elas funcionam. Por quê? Porque nem sempre elas funcionam. Por quê? Por conta das exceções. A gente observou que tinha palavras que se escreviam com X, logo depois de em no início, mas lá na frente encher também se inicia com em, mas encher não se escreve com X. Então, a gente não deve se prender a regras, certo? O que é que a gente tem que fazer? Procurar ler bastante. Então, é a leitura que faz o seu vocabulário crescer, ser rico e você praticar bem a sua ortografia e nunca errar as palavras. Então, leiam bastante. Essa é a receita para se escrever corretamente, ok? Então, nossa aula sobre o uso do X e do CH termina aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.